Salve aí, beleza? Aqui quem fala é o tio René e bora lá trocar ideias sobre Devil May Cry Pico Combat. Dessa vez a gente vai falar sobre um assunto delicado que é o fim do servidor chinês e entender o que é que isso pode afetar aqui no nosso servidor global. Então bora lá, galera. A primeira informação que é interessante da gente saber é que realmente, de fato, o nosso jogo começou lá na China. Então a China é o nosso pai ou a nossa mãe. O jogo começou em julho de 2023 lá no servidor chinês e depois no global ele iria começar em novembro, porém acabou começando em janeiro de 2024. Aí depois, se não me engano, em abril houve o lançamento dos servidores asiáticos, com exceção da China, pois a China já estava ali existente desde julho de 2023. Então, galera, como é muito de comum de vários jogos mobiles, né, acaba que o jogo acaba sendo lançado geralmente ali em algum país asiático, primeiramente China, Taiwan, Japão, Coreia, seja onde for, e depois de meses ou ano que ele é lançado ali nos servidores globais, né? E da mesma forma aconteceu aqui com a gente. Começou primeiro lá na China, 6 meses depois a gente veio aqui com os servidores globais. Os servidores globais a gente tem a Latinoamérica, a gente tem o norte-americano e a gente tem o europeu. E depois que veio os asiáticos aí, como eu mencionei. Então é isso, galera. O jogo, quando ele foi lançado aí oficialmente, né, na versão chinesa e depois na global, ele já estava na sua versão 2.0. Antes disso, a gente tinha as primeiras betas, né, a 1. Alguma coisa, acho que a mais famosa foi a 1.4, onde o sistema de gameplay era diferente, né? Ao invés de a gente ter o time de 3 ali, onde cada personagem vai ter a sua função ali de suporte, quebrador ou atacante, os buffs de buffs, lá era um personagem só, basicamente assim como o DMC geralmente era, e a gente tinha um arsenal de arma para poder trocar ali durante a batalha, tá? Quando questionaram ao desenvolvedor Jason a respeito dessa mudança aí que o jogo teve da versão 1. Alguma coisa para a versão 2. Alguma coisa, ele disse que teve a ver com a recepção. Ele falou que na versão anterior teve até uma boa recepção inicial, porém ela caiu depois de uma semana, né, bruscamente. E eles falaram que quando mudaram para essa nova versão, né, a 2. Alguma coisa, eles sentiram a recepção mais positiva, por isso eles mudaram para essa versão de gameplay que temos hoje. Mas agora vamos falar de receita, que é o que é mais importante para um jogo, né? Toda empresa faz um investimento visando lucro, e aquilo que não dá lucro acaba sendo cortado pela raiz para evitar os prejuízos. E da mesma forma funciona aqui os jogos, tá? Eu sei que a gente quer tudo de graça, de grátis, mas meu amigo, se não tiver din-din ali rolando, não tem sentido para uma empresa continuar produzindo ali aquele produto. Então, da mesma forma, isso é aplicado aqui para os nossos jogos, tá? Então, agora a gente vai falar a respeito da receita do nosso jogo, tá? Sobre a versão chinesa, galera, infelizmente eu não tenho dados da receita dela antes do lançamento do nosso servidor global, tá? Eu tentei caçar na internet, mas não consegui, tá? E a fonte que eu tenho aqui ficou sendo aqui através do Sensor Tower, e eu acompanhei essa receita aqui desde janeiro, ou seja, do lançamento aqui da nossa versão global, até a última aí mais recente, que é a de setembro, né? De outubro ainda não está disponível. E da mesma forma tem também esse acompanhamento da receita do servidor chinês ali em paralelo. Então, galera, no nosso lançamento em janeiro a gente teve uma boa recepção e a receita do jogo foi de $1.600.000. No mês seguinte a gente já caiu para metade disso, 800. Aí vocês acham que a Nebula tomou medidas ali para reagir diante disso? Não, na verdade o time todo sumiu e ficou ali um barco à deriva. E de 800 a gente caiu para 600 mil, depois a gente caiu para 500 mil em abril, depois em maio para 400, depois em junho 300, depois em julho 200, ou seja, a gente só foi na decadência, né? E depois em agosto $170.000. Porém, em setembro a gente teve a nossa primeira reação positiva se comparada ao mês anterior. No mês anterior a gente estava com 170, em setembro a gente findou ali com 180 mil.
Já o servidor chinês, a gente tem um acompanhamento segundo o Sensor Tower que eu peguei, desde fevereiro até setembro. E ela ficou basicamente estável em todos os seus valores, de aproximadamente 13.800. E galera, isso não representa nem 10% do nosso pior mês. E se a gente for fazer o montante, então, né, somar tudo que a gente já ganhou desde o primeiro mês até agora, o servidor chinês ele fica muito para trás mesmo. Então a gente vê que, infelizmente, o jogo lá na China ele não vingou, né? Ele não foi bem positivamente. E os empresários, né, da Nebula decidiram então encerrar suas atividades lá no servidor chinês. E agora, dessa forma, o servidor global vai passar a ser o servidor principal. Agora, outra consideração muito interessante é o seguinte: a nossa versão do jogo atual, para a gente do servidor global, é a de 2.6 e a do servidor chinês é a de 2.1. Eu não sei em que fase temporal aí a gente acabou passando o servidor chinês, mas isso demonstra que a gente já não é mais dependente do servidor chinês há algum tempinho, pois a gente está com a versão bem mais à frente do que o servidor chinês. E galera, eu até me dediquei bastante para tentar conseguir logar lá no servidor chinês, mas eu não consegui de jeito nenhum. Fiz downloads de fontes diferentes, tentei métodos diferentes de login através do telefone celular, fui em vários sites que ficam recebendo SMS de número de verificação, tentei de diversas formas, mas simplesmente não ia. Galera, eu gastei muitas horas mesmo tentando isso, porque eu queria ver o que tinha lá nessa versão de 2.1 para saber que tanto que a gente estaria diferente lá do servidor chinês. Mas infelizmente eu não consegui, galera. Então, galera, considerando que a nossa versão é mais à frente do que a versão chinesa, significa que a gente tem mais conteúdo na frente. Então a gente já é independente e não só isso, né? A gente que passou a ser o servidor pai ou mãe. Então, galera, na minha opinião, o que vai acontecer com o servidor chinês, né, o término das suas atividades em dezembro, não vai afetar na gente, porque a gente já é um servidor independente, já está à frente deles, tá? E a nossa receita tem uma realidade totalmente diferente da deles. Acredito que as atividades estarão sendo encerradas lá devido à receita do servidor chinês não ser lucrativa e interessante para eles poderem estar continuando por lá. E agora falando sobre outra situação que aconteceu, né, que até algumas pessoas falaram nos comentários, estavam com receio, medo, e com razão também, é a respeito do Mega Man X-Dive, né, um jogo também que foi publicado pela Nebula. Porém, galera, a Nebula ela não era criadora ou desenvolvedora do jogo, ela era apenas publicadora. Ela não tinha liberdade criativa, ela não podia criar novos personagens ou novos conteúdos. E o que é que aconteceu no Mega Man X-Dive? Na verdade, Rockman, que é o nome da versão asiática do jogo, né? Ele teve lá o seu início e fim no servidor taiwanês. O jogo foi produzido pela uma filial da Capcom, né? A Capcom Taiwan. E depois de alguns anos de atividade, eles foram encerrar as suas atividades. Porém, a Nebula Joy ela tinha o direito de publicação do jogo nos servidores globais. Então, quem gerenciava os servidores globais não era a própria Capcom, né? Ficava sendo a Nebula Joy. Porém, é que nem eu falei, ela não podia criar nada, ela só podia ficar ali cozinhando o jogo. E se eles não tinham liberdade criativa, era claro que o jogo ia morrer também em algum determinado momento, e foi isso que aconteceu. Então é uma história totalmente diferente, porque o jogo já havia sido encerrado lá e eles não podiam continuar fazendo. Já aqui no Devil May Cry a história é outra, tá? Porque a Nebula ela não é apenas publicadora, ela é a desenvolvedora do jogo. Então a Capcom dá a licença e supervisão em cima do jogo, eles vão lá produzindo e criando, e eles mesmos que publicam. Então o que acontece lá no servidor chinês deles encerrar não vai implicar aqui na gente, porque a gente é independente, então a gente vai poder continuar fabricando os novos conteúdos aqui dentro do jogo e continuar tocando o jogo. Já no Mega Man X-Dive isso não podia, porque a Capcom não deixava eles produzirem novos conteúdos. Eles até tentaram, mas a Capcom não deixou na época mudar a licença deles de publicador para desenvolvedores. Então tem um abismo aqui de diferença entre esses dois casos, tá?
Mas sendo assim, então a gente não tem risco? Claro que a gente tem, galera. Tudo vai ser baseado em receita. Se uma coisa não está dando boa receita, ela pode ser simplesmente ser descartada, tá? Então, enquanto esse jogo aqui estiver sendo lucrativo tanto para a Nebula quanto para a Capcom, diante ali do contrato que eles tiverem, que eu não tenho a menor ideia de como seja, o jogo vai continuar existindo e vai para frente. Beleza? Agora, a Nebula, ela precisa acordar e dar um melhor acabamento e tratamento aqui ao jogo, tá? Que nem eu falei, a gente está basicamente meio que à deriva aí desde fevereiro, mais ou menos, com bastante reciclagem de conteúdo. E finalmente a gente veio com alguma coisa nova aqui, que foi esse evento de Halloween, que acredito que vai melhorar bastante aqui na receita do jogo. Porém, está precisando de mais coisa que o jogo. Ela precisa tratar de vários 1000 quilos de bugs que esse jogo tem para poder rodar melhor e trazer mais conteúdos que foram prometidos aí para gente no mês de outubro, que espero que sejam entregues aos poucos. Acredito que esse tratamento vai melhorar a receita do jogo e isso vai dar uma vida maior ao jogo, né? Uma vida longa. Agora, o porquê da Nebula não reagir tanto aí a essa queda que ela teve aí em sua receita, né? Que era muito boa ali na fase inicial do jogo, e deixar cair bastante e não reagir. Sobre isso a gente vai falar num outro vídeo, onde a gente vai envolver esse tema e teorizar a respeito disso. Então é isso, galera, que eu trago a respeito desse assunto. Espero poder ter contribuído nesse sentido. Se você é novo por aqui, considere a inscrição, seja mais um dos nossos. Deixa o like para fortalecer o trabalho do tio e compartilhe esse vídeo para agregar. Hypem também para ajudar no engajamento. E se quer dar um apoio maior que o canal, considere também se tornar um membro. Melhorias no Pickle Combat para vocês, melhorias no Pickle Combat para mim e Devil May Cry. Que hajam mais modos e menos bugs.